Oi, meu nome é Evan, tenho 32 anos. Até 6 meses atrás, eu era só o cara que consertava fornos e ia embora sem olhar para trás. Aí, na véspera do Dia de Ação de Graças, bati numa porta na zona rica da cidade e uma mulher com farinha nas mãos disse: Você tem que ficar e provar tudo. A cozinha dela cheirava a raspas de laranja e segredos, e quando envolvi os dedos no pulso dela, debaixo da água fria corrente, nós dois soubemos que tínhamos cruzado uma linha que nada tinha a ver com pele queimada. Ela me olhou nos olhos e sussurrou: Eu cozinho para lembrar quem eu sou. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo e me diga: você teria dito sim? Eu nunca deveria ter dito sim quando ela me pediu para ficar, mas antes de contar sobre aquele momento, deixe-me começar com a ligação que mudou tudo. Quarta-feira à tarde, véspera do Dia de Ação de Graças. Meu telefone zumbiu enquanto eu estava com o braço enfiado num triturador de lixo entupido do outro lado da cidade. Serviço de emergência! A voz era cuidadosa, refinada. Meu forno parou de funcionar e amanhã recebo visitas. Eu quase disse não. O endereço dos Whitmore era em Hillcrest, aquela parte da cidade onde as entradas das casas são mais longas que o meu apartamento, onde pessoas como eu consertam as coisas e vão embora. Mas eu precisava do pagamento de feriado. Minha caminhonete estava fazendo barulhos que significavam um dinheiro que eu não tinha. Chego em 40 minutos, eu disse a ela. A casa ficava no final de um beco sem saída. Parecia algo saído de uma revista. Janelas altas, citrinos que provavelmente custavam mais que o meu aluguel. Peguei minha caixa de ferramentas e caminhei até uma porta da frente que parecia nunca ter sido batida com força. Ela atendeu antes que eu batesse. Claire Whitmore era bonita do jeito que coisas caras são bonitas. Não chamativa, apenas certa. 45 anos, talvez. Cabelo loiro preso de forma solta o suficiente para alguns fios escaparem. Ela usava jeans escuros e um suéter creme que devia parecer nuvens. Evan, ela disse, lendo meu nome na ordem de serviço. Sim, senhora. Vamos ver o que temos aqui. Ela me conduziu por cômodos que cheiravam a baunilha e dinheiro. Linhas limpas, nada fora do lugar. O tipo de casa que faz você conferir seus sapatos 2 vezes. A cozinha me parou. Bancadas de mármore refletiam a luz da tarde como gelo. Fornos duplos embutidos nas paredes. Uma ilha grande o suficiente para alimentar 20 pessoas. E cobrindo cada superfície, comida. Para onde eu olhava, havia comida. Pedaços de peru numa assadeira, vegetais picados e separados em pilhas arrumadas, tortas esfriando em grades. O cheiro me atingiu como uma memória que não conseguia identificar. Raspas de laranja e vapor de cravo, manteiga dourada, algo doce assando. Desculpe a bagunça, ela disse, mas não parecia arrependida. Parecia orgulhosa. Me empolguei um pouco. Ajoelhei-me ao lado do forno morto e abri o painel de controle. Recebendo a família toda? As mãos dela pararam sobre um pano de prato. Na verdade, não. Mudança de planos. Vai ser menor este ano. Algo na voz dela me fez levantar o olhar. Ela estava olhando para o Peru como se ele a tivesse traído pessoalmente. Mas você cozinhou para 20 pessoas mesmo assim, eu disse. Ela riu, mas o riso não alcançou os olhos. Velhos hábitos. O acendedor estava estragado. Conserto simples, mas eu tive que puxar a unidade inteira para alcançá-lo. Enquanto eu trabalhava, ela se movia ao meu redor como se já tivéssemos feito essa dança antes. Nunca muito perto, nunca no meu caminho. Apenas lá. Você cozinha profissionalmente? Ela perguntou, me observando testar a linha de gás. Costumava. Cozinheiro de linha por uns 6 anos, antes de mudar para isso. Por que você mudou? Pensei em como responder a isso.
Como explicar que cozinhas de restaurante são zonas de guerra onde você é tão bom quanto o seu último prato, e eu me cansei de estar em guerra com a comida. Como consertar coisas parecia mais limpo do que cozinhá-las. Restaurantes comem a sua alma, eu disse por fim. Isso aqui só come os seus joelhos. Ela sorriu com isso. Um sorriso de verdade desta vez. O reparo levou 30 minutos. Quando liguei o forno, ele acendeu limpo e uniforme. O som que fez, aquele suave psh da chama pegando, pareceu destravar algo nos ombros dela. Perfeito! Ela respirou como se eu tivesse acabado de lhe dar a manhã de Natal. Arrumei minhas ferramentas e peguei a nota de serviço. Serão. Espere! Ela se virou do forno para me encarar completamente. Você. Quer dizer, eu sei que isso soa estranho, mas você se importaria de ficar? Só por alguns minutos? Eu devia ter dito não. Devia ter pego meu dinheiro e ido embora como sempre. Mas havia algo no rosto dela. Algo cuidadoso e esperançoso e um pouco desesperado. Ficar para quê? Ela gesticulou para a comida que cobria a cozinha. Provar tudo, me dar uma opinião honesta. Cozinho tanto sozinha que esqueci se sou boa. Foi quando percebi o quão silenciosa era a casa. Como a mesa da sala de jantar estava posta para 4, mas o silêncio parecia um teatro vazio. Você não precisa, ela disse rapidamente. Sei que provavelmente quer ir para casa. Eu só pensei, uma opinião profissional. A velha regra ecoou na minha cabeça. Nunca coma onde você trabalha. Mantenha limpo. Mantenha simples. Pegue o dinheiro e vá embora. Mas ela estava me olhando como se eu pudesse desaparecer se ela piscasse muito forte. Certo, eu disse. Só por alguns minutos. O rosto dela se iluminou como se eu a tivesse ligado novamente na tomada. O que aconteceu em seguida, eu revi 1000 vezes. O jeito que ela se movia pela cozinha, como se finalmente tivesse permissão para ser ela mesma. Como ela empratava pequenas porções de tudo. Só para provar, ela continuava dizendo, mas cada uma arrumada como arte. Ela começou com o molho de cranberry, caseiro, daquele com as frutinhas inteiras que estouram entre os dentes. Bom equilíbrio de acidez, eu disse, voltando ao modo chefe sem pensar. Poderia usar uma pitada a mais de sal para realçar a laranja. Os olhos dela se arregalaram. Laranja, como você. Você ralou a casca fresca. Dá para sentir o cheiro nas suas mãos. Ela olhou para os dedos como se tivesse esquecido que estavam ali. O recheio veio em seguida. Depois, vagem que pareciam ter lembrado que eram vegetais e não um castigo. Batatas doces que me fizeram fechar os olhos sem querer. Receita da minha avó, ela disse, observando meu rosto. Manteiga dourada e bourbon. Ela sabia o que estava fazendo. Por 40 minutos, nos movemos um ao redor do outro naquela cozinha de mármore. Ela empratava algo. Eu provava e dizia o que funcionava, o que não funcionava. Ela ouvia como se eu estivesse ensinando segredos, em vez de apenas falar sobre sal e calor. O peru estava perfeito. O molho estava sedoso, até a massa da torta, pela qual ela continuava se desculpando. Estava folhada e dourada, e melhor do que a maioria dos restaurantes em que eu tinha trabalhado. Você não é apenas boa, eu disse por fim. Você é excepcional. Ela corou como uma adolescente. Foi quando aconteceu. O momento que eu devia ter previsto, mas de alguma forma perdi completamente. Ela esticou o braço sobre mim para pegar uma colher de servir, ao mesmo tempo em que eu me virei para a pia. Nossos corpos se tocaram por talvez meio segundo. O quadril dela contra meu braço, o cheiro do shampoo dela se misturando com o vapor de cravo, e algo elétrico passou entre nós. Nós dois congelamos. Desculpe, ela sussurrou. Sem problemas. Mas estávamos perto demais agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver a pequena cicatriz no queixo dela, o jeito que o pulso dela saltava na garganta,
perto o suficiente para que eu esquecesse todas as regras que já tinha feito sobre manter o profissionalismo. Ela recuou primeiro, mas não muito. Eu devia a louça. Ela se virou para a pia e foi quando aconteceu. O pulso dela bateu na borda da grelha do forno. Apenas um arranhão rápido, mas ela sibilou e puxou a mão para trás. Você está bem? Estou, apenas desajeitada. Mas eu vi a marca vermelha no pulso dela. Via aninhá-lo contra o peito. Deixe-me ver. Não é nada. Claire, deixe-me ver. O jeito que eu disse o nome dela a fez ficar imóvel, como se eu tivesse acabado de cruzar uma linha que nenhum de nós tinha notado até agora. Ela estendeu o pulso. A queimadura era superficial, mas irritada. Liguei a água fria sem pedir permissão e guiei a mão dela sob o jato. A água escorreu pelo pulso dela, pelos meus dedos, onde se enrolavam nos dela para mantê-la firme. Nenhum de nós disse nada, apenas ficamos lá, observando a água levar o calor. A pele dela era macia, mais macia do que qualquer coisa que eu tivesse o direito de tocar. Eu devia ter soltado. Devia ter recuado e feito algum comentário profissional sobre primeiros socorros. Em vez disso, me vi memorizando o peso da mão dela na minha, o jeito que a respiração dela tinha mudado. Melhor? Eu perguntei. Ela assentiu, mas não se afastou. Ficamos assim mais tempo do que devíamos. Água correndo, meu polegar acidentalmente, roçando o interior do pulso dela onde a pulsação batia. Foi quando o celular dela zumbiu. Ela pulou como se tivesse sido pega roubando. Puxou a mão e procurou o celular no balcão, desajeitada. A mensagem de texto iluminou a tela dela o suficiente para eu ver. Estou a caminho. Surpresa. Devo chegar às 8. Mal posso esperar para te ver. M. O sangue sumiu do rosto dela. Seu marido? Eu perguntei, embora já soubesse. Ela assentiu, olhando para o celular como se ele pudesse mordê-la. Ele devia estar em Chicago até sexta. Conferência de trabalho. Ele disse. Ele disse para não esperar. Ela olhou ao redor da cozinha. Para toda a comida. Para mim parado perto demais da pia dela. E algo como pânico passou pelos traços dela. Eu devia ir, eu disse. Sim, você devia. Mas nenhum de nós se moveu por um longo momento. Apenas nos olhamos por mais de 1 metro de mármore e o peso de algo que nenhum de nós queria nomear. Finalmente, peguei minha caixa de ferramentas. O forno está funcionando perfeitamente. Não vai te dar problema. Obrigada. Ela já estava se movendo, tirando a louça, colocando distância entre nós. Por tudo. O reparo, a degustação. De nada. Na porta da frente, ela me entregou um pote. Sobras, ela disse. Pagamento pelo meu tempo. Os dedos dela roçaram os meus quando ela entregou. Obrigada, Evan. De verdade, você salvou o dia de ação de graças. Eu queria dizer algo. Algo sobre como ela não precisava ser salva, como a comida dela já era perfeita, como qualquer homem que a deixasse sozinha com toda aquela comida era um idiota. Em vez disso, eu disse: Tenha um bom feriado, Sra. Whitmore. Eu já estava a meio caminho da minha caminhonete quando percebi que algo estava preso na minha bolsa de ferramentas. Puxei sem olhar, algum tipo de tecido, e joguei-o no banco do passageiro. Só quando estava a 3 quarteirões de distância é que o cheiro me atingiu. Laranjas e baunilha. O mesmo cheiro que estava no cabelo dela quando ficamos perto demais na pia. Olhei para baixo e vi o cachecol dela. Lã creme, macio como um sussurro. Deve ter prendido na minha bolsa de alguma forma quando eu estava arrumando as coisas. Eu devia ter voltado. Devia ter batido na porta dela e entregue como um profissional. Em vez disso, dirigi para casa com o cachecol dela ao meu lado, enchendo minha caminhonete com o cheiro dos segredos dela. Alguns concertos são simples: linha de gás, acendedor, 40 minutos e uma conta. Alguns concertos
Te deixam segurando pedaços da vida de outra pessoa, imaginando quando exatamente você deixou de ser apenas o reparador. Ainda tenho aquele cachecol. Mesmo agora, 2 anos depois, ele fica na gaveta da minha cômoda como uma confissão que nunca fiz. Mas estou me adiantando. A verdadeira história começa na manhã seguinte, dia de ação de graças, quando voltei para devolver o que tinha acidentalmente roubado e descobri que alguns convites, uma vez aceitos, mudam tudo. A manhã de ação de graças me atingiu como água fria. Acordei às 5h30 com o cachecol dela enrolado no meu pulso de alguma forma. Devia ter segurado enquanto dormia. A lã ainda mantinha traços de laranja e baunilha, mas na luz cinzenta da manhã, parecia apenas uma evidência. Evidência de quê? Eu não tinha certeza, mas de algo. Fiz café e sentei à minha mesa da cozinha, daquelas que dobram da parede porque meu apartamento é quase do tamanho do closet dela, e tentei descobrir o que diabos eu devia fazer. Opção 1: colocar no correio. Limpo, simples, profissional. Opção 2: ir até lá e devolver como um ser humano normal. Opção 3: guardá-lo para sempre e fingir que isso nunca aconteceu. Eu estava me inclinando para a opção 3 quando meu telefone tocou. Evan, é a dona Deluca. Meu fogão está agindo estranho de novo. Dona Deluca, 72 anos. Minha cliente há 3, faz a melhor sopa da cidade e tem opinião sobre tudo. Estou indo para aí. A cozinha dela cheirava a alho e a Santos. Ela me fez consertar a boca do fogão que sempre esquentava demais. Depois me sentou à mesa dela com uma tigela de algo que tinha gosto de infância. Você está com uma cara péssima, ela disse. Obrigado. Feliz dia de ação de graças para você também. Ela estudou meu rosto enquanto eu comia. Dona Deluca tinha um jeito de ler as pessoas como receitas. Uma pitada disso, de mais daquilo. Precisa de mais tempo no forno. Qual o nome dela? Ela perguntou por fim. Quase engasguei com a sopa. O quê? A mulher. Aquela que te faz parecer que perdeu uma aposta com Deus. Pousei a colher. Não é assim. Hum. Ela se levantou e começou a cortar pão. Me conte sobre ela. E eu contei. Não sei por quê. Talvez porque Dona Deluca tinha me alimentado durante 2 términos de relacionamento e uma mudança de emprego. E às vezes você precisa confessar para alguém que já te viu no seu pior. Eu contei sobre o reparo do forno, sobre Claire cozinhando para fantasmas, sobre o jeito que ela tinha olhado quando eu disse que a comida dela era excepcional, sobre o momento na pia quando tudo mudou. E agora, você tem algo que pertence a ela, Dona Deluca disse quando terminei. O cachecol dela ficou preso na minha bolsa. Uhum. Ela arrumou as sobras enquanto eu ficava lá, me sentindo como um adolescente pego saindo escondido. Dona Deluca, o que você faria? Ela me entregou um pote de sopa e um saco de papel com pão. Devolveria o que não era meu, mas eu seria cuidadosa com isso. Cuidado como? Algumas mulheres cozinham para a pessoa que lhes foi prometida, não para a pessoa que elas têm. Ela tocou meu ombro. Se você voltar, seja útil, não ganancioso. 1 hora depois, eu estava dirigindo para a casa dos Whitmore, com o cachecol dela num saco de papel no banco do passageiro. Eu tinha planejado deixá-lo na porta com um bilhete, rápido e limpo. O plano durou até a porta da frente se abrir. Um garoto estava lá, 17, talvez 18, alto e magricela com o maxilar do pai e olhos atentos. Posso ajudar? Ele perguntou. Sou Evan. Consertei o forno da sua mãe ontem. Ela deixou isso na minha caminhonete. Eu levantei o saco de papel. Só queria devolver. O garoto, Noah, lembrei da ordem de serviço. Pegou o saco, mas não fechou a porta. Ele estudou meu rosto da mesma forma que a madrasta dele havia estudado o peru. Você é o cara do concerto, ele disse. Isso mesmo.
Mamãe disse que você salvou o dia de ação de graças. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos atrás dele. Claire apareceu no final do corredor, e a visão dela me atingiu como déjà vu e um raio ao mesmo tempo. Ela estava usando jeans e um suéter velho, cabelo preso num coque bagunçado, sem maquiagem. Parecia mais jovem, mais real. Evan? Ela passou por Noah até a porta. O que você está fazendo aqui? Eu gesticulei para o saco nas mãos do enteado dela. Seu cachecol ficou preso nas minhas ferramentas ontem. Queria devolver. Ela abriu o saco e tirou a lã creme. Os dedos dela traçaram sobre ele como se estivesse verificando por danos. Obrigada, ela disse baixinho. Eu estava me perguntando onde isso tinha ido parar. Ficamos lá por um momento. Eu na varanda, ela na porta, Noah observando nós dois com olhos que não perdiam nada. O forno ainda está funcionando bem? Eu perguntei, porque alguém precisava dizer algo. Como um sonho. Ela enrolou o cachecol nos ombros. Obrigada novamente. Por tudo. De nada. Eu devia ter ido embora então. Devia ter voltado para minha caminhonete e partido. Em vez disso, me peguei dizendo: Feliz Dia de Ação de Graças, Senhora Whitmore. Claire, ela disse. Apenas Claire. Naquela noite, eu comi a sopa da Dona Deluca e pensei no jeito que Claire tinha dito o próprio nome, como se estivesse lembrando a si mesma quem ela era por trás de todo aquele mármore e polidez. Meu telefone zumbiu por volta das 8. Número desconhecido. Obrigada pelo cachecol. Você comeu o suficiente? Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos antes de responder. Eu. Dona Deluca me alimentou. E você? Claire. Jantar tranquilo. Noah e eu terminamos a torta que sobrou. Eu. Onde está seu marido? 3 pontos apareceram e desapareceram. Apareceram de novo. Claire. Atrasos de voo. Não volta para casa até amanhã. Eu devia ter largado o telefone. Devia ter ligado a TV e fingido que essa conversa não estava acontecendo. Eu. Sinto muito em ouvir isso. Claire. Na verdade, tenho um pequeno favor a pedir. O forno de baixo está fazendo um barulho de rangido. Quando você tiver tempo. Meu coração fez algo estúpido no meu peito. Eu. Poderia dar uma passada amanhã de manhã. Se não for intrometido. Claire. Traga o tempo que puder poupar. Na manhã seguinte, Black Friday, voltei para a casa dos Whitmore com minha caixa de ferramentas e a cabeça cheia de avisos que eu devia ter escutado. Ela atendeu a porta com um suéter azul simples e jeans que caíam nela como se tivessem esperado a vida toda pelo corpo dela. Noah estava saindo para o treino de beisebol. Mark ainda estava lidando com o caos aéreo. O forno de baixo rangia quando abria, exatamente como ela tinha dito. Dobradiça solta. Concerto de 5 minutos. Mas Claire me trouxe café em canecas desparelhadas. O tipo de canecas que são usadas quando a louça fina fica no armário. E de alguma forma, 5 minutos se transformaram em 1 hora. Conversamos sobre nada, sobre tudo, sobre como as lojas abriam mais cedo a cada ano, como as receitas eram passadas e perdidas, como os feriados às vezes podiam parecer apresentações. Você não precisa fingir comigo, eu disse quando ela se desculpou novamente pelo café. Simples. Ela levantou o olhar da caneca. Fingir o quê? Que você não é boa o suficiente. Sua comida, seu café, seu. Gesticulei pela cozinha perfeita. Tudo isso, você não precisa pedir desculpas por ser excepcional. Algo mudou no rosto dela, como se eu tivesse acabado de lhe dar permissão para respirar. Tenho me desculpado por ocupar espaço há tanto tempo que esqueci como simplesmente ser, ela disse. Então pare, ela riu. Assim de repente? Assim, de repente. Foi quando notei a SUV desacelerando lá fora. Grande, preta e brilhante. Passou pela janela da frente como um tubarão sondando as águas. Claire também viu. Nós dois congelamos. Paula,
Ela sussurrou. Minha vizinha. A SUV seguiu em frente sem parar, mas o estrago estava feito. O encanto estava quebrado. A realidade voltou como água fria. Eu devia ir, eu disse. Sim, mas ela não se moveu para me acompanhar. Evan, antes de ir, controle de qualidade, só algumas mordidas. Ela já tinha empratado pequenas porções das sobras de ontem, amostras minúsculas e perfeitas arrumadas como arte. Provei cada uma e dei o feedback profissional que ela tinha pedido. Níveis de sal, textura, equilíbrio, mas o que eu estava realmente fazendo era memorizar o jeito que o rosto dela se iluminava quando eu elogiava o tempero dela. O jeito que ela prestava atenção a cada palavra, como se eu estivesse ensinando uma língua que ela tinha esquecido que sabia. Nossas mãos se roçaram uma vez quando ela me entregou um pano de prato. Nós dois recuamos como se tivéssemos tocado algo elétrico. Foi quando o celular dela zumbiu. Mark, chego tarde hoje à noite, prometo. Eu observei a luz diminuir nos olhos dela, como se alguém tivesse abaixado um interruptor. Devo arrumar minhas coisas, eu disse. Claro. Mas enquanto eu estava guardando minhas ferramentas, ela apareceu ao meu lado com um pequeno pote. Sobras, ela disse, por ajudar com o rangido. Nossos dedos se tocaram quando ela entregou, só por um segundo, tempo suficiente para eu sentir a pulsação dela saltando. Eu cheguei à minha caminhonete antes que a SUV da Paula voltasse. Desta vez parou bem na frente da casa. Paula Green saiu como se fosse dona da calçada. 40 e poucos, loira, do tipo de sorriso que nunca alcançava os olhos. Ela estava passeando com o cachorro, mas a coleira era só uma desculpa para patrulhar a vizinhança. De novo por aqui? Ela chamou, luminosa como um holofote. Segundo concerto, eu disse, fechando minha caixa de ferramentas. Sorte da Claire. Homens bons que aparecem são raros. Os olhos dela desviaram de mim para a casa. Tudo funcionando direitinho agora? Antes que eu pudesse responder, Claire apareceu na porta da frente. Obrigada de novo, Evan. Ela disse, a voz dela perfeitamente neutra. A performance era impecável, apenas uma proprietária agradecendo seu reparador. De nada, Sra. Whitmore. Deve funcionar sem problemas agora. Entrei na minha caminhonete e liguei o motor. No retrovisor, observei Paula tirar uma foto do cachorro dela, mas o ângulo da câmera estava errado. Muito aberto, como se ela estivesse tentando capturar mais do que apenas o Golden Retriever. Naquela noite, meu celular permaneceu em silêncio até quase meia-noite. Claire, obrigado por ter sido cuidadoso hoje. Eu. Você também. Fiquei olhando aquela troca de mensagens por um longo tempo antes de virar o celular com a tela para baixo e tentar dormir. O sábado passou num borrão de pequenos concertos e pensamentos pesados. Mantive a cabeça baixa, consertei o que estava quebrado, recebi meu pagamento. Trabalho normal. Dia normal. Exceto que toda laranja que eu via me lembrava do cachecol dela. Toda a cozinha me fazia pensar na dela. O domingo foi pior. Eu estava consertando uma lava-louças do outro lado da cidade quando Dona Deluca ligou. Você parece cansado, ela disse. Estou bem. Vem aqui hoje à noite. Fiz molho demais. A cozinha dela parecia um santuário. Ela me serviu macarrão e leu meu rosto como um mapa que ela tivesse memorizado. Você voltou lá, ela disse finalmente. Ela precisava que eu consertasse uma dobradiça. Hum. Ela reabasteceu minha taça de vinho. E como isso está funcionando para você? Contei a ela sobre Paula, sobre a dança cuidadosa que Claire e eu estávamos fazendo em torno de algo que nenhum de nós queria nomear, sobre como eu sentia que estava na beira de um penhasco toda vez que a via. Decência não é distância, disse Dona Deluca quando terminei. É detalhe. Você pode se importar com alguém sem destruir a vida dessa pessoa. Ela embalou as sobras numa travessa extra. A boa,
de ferro fundido pesada que mantinha o calor como uma promessa. Para retribuir favores sem demorar demais, ela disse, entregando-a em minhas mãos. A segunda-feira se arrastou. Vi 3 cozinhas que não eram a dela. Consertei 4 fornos que não cheiravam a raspas de laranja e vapor de cravo. Voltei para casa para minha mesa dobrável, sopa enlatada e aquele tipo de silêncio que ecoa. Redigi uma dezena de mensagens. Apaguei todas. Do outro lado da cidade, imaginei Claire fazendo a mesma coisa, ambos praticando a contenção como um ato de cuidado, ambos falhando em esquecer. A terça-feira chegou como um fôlego contido. Às 2h07 da madrugada, meu celular iluminou a escuridão. Claire. Sobras? Sentei na cama de repente bem acordado. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu. Claire. Varanda. Vesti minhas botas e jaqueta e dirigi pelas ruas vazias até a rua sem saída dela. A luz da varanda estava acesa, zumbindo suave e constante na noite silenciosa. Uma marmita estava no degrau da frente, ainda quente. Abaixo, um bilhete com a caligrafia precisa dela. Prove tudo, depois deixe a travessa. Levantei os olhos e a vi na porta. Sem maquiagem. Cabelo solto pelos ombros. Ela parecia estar acordada há horas. Ficamos ali, a 2 passos de distância, o ar frio de novembro entre nós. Você veio, ela sussurrou. Você pediu? Tirei o cachecol dela do bolso da minha jaqueta. Aquele que eu guardava como um talismã, aquele que ainda cheirava a segredos dela. Enrolei-o gentilmente em seu pescoço, meus dedos cuidadosos para não demorar em sua pele. Eu deveria ter devolvido isso direito, eu disse. Que bom que não devolveu. Nós nos olhamos através do espaço que estávamos mantendo seguro. O espaço que dizia que sabíamos exatamente que linha estávamos pisando. Claire, eu sei. Isso é. Eu sei. Foi aí que eu a beijei. Ou ela me beijou. Ou nos encontramos em algum lugar no meio, como ímãs finalmente permitidos a se tocar. Apenas uma vez, suave, no canto da boca dela, onde as promessas moram. Durou talvez 3 segundos, tempo suficiente para sentir o gosto de canela e arrependimento. Tempo suficiente para entender por que algumas pessoas jogam suas vidas fora por momentos como este. Nós nos afastamos ao mesmo tempo. A luz, ela disse, apontando para a luminária da varanda. 2 piscadas significam seguro. Uma significa não hoje à noite. Assenti como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, como se estivéssemos falando do tempo em vez de inventar uma linguagem para segredos. Eu entendi. Peguei a marmita e a travessa da Dona Deluca e voltei para minha caminhonete. Na esquina, virei uma vez. Ela ainda estava lá, envolta em lã e luz da lua. A luz da varanda piscou 2 vezes. Isso foi há 6 meses. Agora é uma rotina, um ritual cuidadoso que nos mantém ambos honestos e famintos. Algumas noites, passo pela rua dela por volta das 10 da noite. Se a luz pisca 2 vezes, sei que ela está bem, sei que ela está pensando em mim. Se não pisca, continuo dirigindo. Algumas manhãs, há uma marmita na minha porta, sopa quando está frio, torta quando ela assou, sempre com um bilhete, sempre assinado apenas com a inicial dela. Nós trocamos mensagens em códigos agora. Emoji de faca mais laranja para cozinha cuidadosa. Emoji de cronômetro para saudade. Trocas de receitas que são, na verdade, cartas de amor disfarçadas. Aprendi a agenda dela. Às segundas-feiras, ela é voluntária no banco de alimentos. Às quintas-feiras, ela tem clube do livro. Às sextas-feiras, Mark viaja a trabalho. E às vezes, só às vezes, a luz da varanda pisca 2 vezes às 2h07 da madrugada. Nunca mais nos beijamos, nunca nos tocamos, exceto naquele momento em que entrego uma travessa vazia e nossos dedos se esbarram acidentalmente. Nunca dissemos as palavras que tornariam isso real, perigoso e impossível de voltar atrás, mas aprendemos uma nova linguagem,
cronômetros, luzes e receitas. A gramática de pessoas cuidadosas que sabem exatamente o quanto tem a perder. Na semana passada, Noah foi para a faculdade. Vi Claire no setor de hortifruti, comprando ingredientes para um em vez de quatro. Ela parecia menor de alguma forma, perdida. Nossos olhos se encontraram no setor de hortifruti. Ela sorriu e ergueu uma laranja. Depois a colocou de volta sem comprar. Naquela noite, a luz da varanda piscou 3 vezes. Eu nunca tinha visto 3 antes. Fiquei na minha caminhonete por 20 minutos tentando descobrir o que significava. Finalmente, mandei uma mensagem para ela. Eu? 3 piscadas? Claire, 3 significam obrigada. Por me ver. Por se manter cuidadoso. Por me permitir manter as partes de mim mesma que pensei ter perdido. Dirigi para casa com aquela mensagem brilhando no meu celular como um pequeno sol. Alguns concertos são visíveis. Você pode ver a chama acender, ouvir o cronômetro tocar, observar a porta vedar bem contra o frio. Alguns concertos vivem no espaço entre o que você quer e o que você escolhe, no peso das marmitas vazias, devolvidas limpas, no zumbido suave de uma luz de varanda que fala uma língua que apenas 2 pessoas entendem. Hoje à noite, vou passar pela rua dela como sempre faço. Talvez a luz pisque 2 vezes. Talvez não. De qualquer forma, continuarei dirigindo. Manterei o rádio baixo. Manterei as janelas entreabertas para que o ar de novembro me lembre que algumas fomes devem ser honradas, não saciadas. E amanhã de manhã, talvez haja sopa na minha porta. Talvez um bilhete que diga "Prove tudo", com uma caligrafia que eu reconheceria de olhos fechados. Talvez nada, mas vou verificar de qualquer maneira. Porque alguns rituais valem o risco da decepção. Porque algumas pessoas te mudam apenas por confiarem em você para ser cuidadoso com a solidão delas. Porque Claire Whitmore me ensinou que a intimidade mais profunda não é o que você tira de alguém, é o que você escolhe não tirar, mesmo quando estão oferecendo. Alguns concertos são visíveis, uma chama, um cronômetro, uma porta que veda. Alguns você só saboreia mais tarde, parado numa varanda com a luz piscando 2 vezes.